Sejam todos bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Circuito de filmes, trazendo mais um filme que mexe com a nossa moral, com a nossa ética. Ioná, seja bem-vinda. É um filme que realmente você começa a se questionar, né? O que é certo, o que é errado. E hoje a gente vai estar com um convidado especial, né? O Maçã, ele é fotógrafo e dentre outras, né, profissões, para compartilhar esse aprendizado de hoje, né? O filme de hoje é Um Ato de Esperança. Se você ainda não compartilhou essa live, faça isso, para que mais pessoas, né, entendam que essa live é uma live de relevância. E pedir para você curtir também, tá? Hoje, né, esse circuito de filmes ele foi criado baseado em quê? Isso em 2020, se eu não me engano foi em novembro, né, de 2020, com o intuito de criar um espaço de aprendizados de filmes. Por que filmes? Filme é algo muito lúdico, algo que a gente já assiste de forma natural, só que agora buscando um olhar de aprendizado, lições e trazendo para a nossa vida. Então, trazendo para a nossa vida ações para ser uma pessoa melhor, ou então saber lidar com uma situação, com o intuito de desenvolver a inteligência emocional. Então, com isso, esse é o intuito, né? Trazer algo lúdico, aprendizado, mudanças, ampliar a nossa visão sobre situações, melhorar relacionamentos e trazer um pouco da psicologia, trazer um pouco da visão do coaching integral sistêmico nessa questão do filme, né? E como eu falei, hoje a gente vai ter um convidado especial que é o Maçã. Ele tem participado, né, das nossas lives e ele vai estar aqui contribuindo com esse filme, tá? Então é um filme, né, um Ato de Esperança. Ele é um filme de 2019, é um drama, tem a duração mais ou menos de 1h45. É um filme que tem no YouTube, se você buscar, você vai assistir, tá? Eu já vou pedir para você que está assistindo, você que assistiu o filme também, contribua aqui, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, o que você aprendeu do filme, porque esse filme ele mexe um pouco, né? Ele tem uma parte da religião. Rubens de Jesus, seja bem-vindo. Tem a parte da parte ética, né? Tem a parte do poder do homem, né? Como é que as leis do homem ele vai regir, vai, né, fazer todo o processo de direcionar, né, o julgar um caso ou uma situação. Então ele mexe com várias questões ali, esse filme, então vale muito a pena. Se você assistiu, contribui aqui, né, nos aprendizados, né, para que você possa de fato, né, o objetivo final é esse, a gente possa trocar aprendizados aqui. Apesar de eu estar à frente aqui e o Maçã que vai chegar, ele também vai estar aqui, eu peço, né, que você coloque a sua visão. A ideia não é nós sermos o dono da verdade, mas que vocês possam de fato contribuir. São verdades que um vai ajudando o outro, tá? Então esse filme fala de uma juíza, né, de alta corte, que é a Fiona, e ela,
né? Ela é interpretada pela Emma Thompson. Então isso ela sempre, né, essa juíza, ela sempre vai pegar casos que são de difícil julgamento. Ela já está acostumada nessa sentença. Então, dentro desses casos, são tipos de gêmeos, né, que nasceram juntos, e o hospital precisa de uma ordem para que façam a cirurgia, né, que se eles continuarem do mesmo jeito, né, colados, eles podem morrer, os dois. Então, dentro dessa corte, é julgada se de fato faz a cirurgia e pelo menos uma vida é salva. Então, olha a posição dos pais, né, nessa situação. Você pai, você mãe, escolher qual dos filhos, né, vamos dizer assim, qual dos filhos vai morrer, é bem complexo isso, né, nessa visão desse filme. Então são questões que faz a gente pensar e faz a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, da forma de pensar, do que é mais convencional, o que realmente faz você mexer com os seus pensamentos e com o seu julgamento do que é certo e o que é errado. Então isso é muito... tem horas ali do filme que você fica realmente sem saber de fato, né, você numa posição dela, né, juíza, o que você faria ali naquele lugar? Será que a decisão que ela tomou e toma é a melhor para a situação? Aí eu venho um questionamento: será que ela está tomando o lugar de Deus? Na posição dela, ela faz um papel realmente, né, o mais neutra possível, porque ela procura escutar todas as partes envolvidas. Então, só para a gente entender um pouco, é um serviço um pouco pesado, com a carga horária que acaba excedendo a parte do trabalho, né, e invade a parte pessoal. Ela está em um relacionamento precário e ela está num relacionamento com um professor. Eu não sei se é de uma faculdade, provavelmente deve ser de uma faculdade. E esse casamento não está bem. Então, esse marido, como uma forma de, vamos dizer assim, como uma forma de poder ou resgatar, ou poder de fato, como é que eu posso dizer, voltar, né, à atividade, voltar, na verdade é corrigir aquele erro, né, o hábito, né, o dia a dia, a convivência que não está boa. Ele é muito sincero, esse marido é muito sincero do que está acontecendo em termos de sentimento, né, a questão da frequência, né, de ter relações. Então muito, ele vai trazendo tudo isso de uma forma muito sincera. E na posição dela, ela muito dura, né, muito rígida, ela ainda assim continua na mesma posição. Então começa a questionar a ele se de fato ela ainda ama ele. Então esse filme, apesar dessas situações, né, nessa posição que ela tem como juíza de julgar certas situações, ela na vida pessoal, né, ela não está muito bem. Apesar desse olhar, dessa escuta em relação às situações, casos que ela pega para julgar, ela não tem a mesma
a mesma dinâmica com o marido. Então, baseado nisso, fica realmente... A gente pode questionar, né, até que ponto, né, ela está na posição realmente certa, porque ela está lidando sempre com questões familiares ali. Sempre tem pai, mãe, tem filhos envolvidos. Ela não tem filhos. Não sei se é por opção dela ou pela questão da vida dela, enfim. Então esse filme ele traz também questões da ética versus espiritualidade. Existe um caso que esse foi o que mais chamou a atenção, de um adolescente de 17 anos, que é onde no filme ele, por estar tomando remédios fortes para a doença que ele está naquele momento, ele precisa fazer transfusão de sangue. E para isso, só que diante disso, eles, né, os pais, a família, é testemunha de Jeová. E a testemunha de Jeová é contra isso, transfusão de sangue. E aí isso vai a julgamento. Será que, no caso, o hospital queria entrar em ação, né, fazer esse procedimento? Por outro lado, a família era contra, baseado na religião dele, testemunho de Jeová. Aí a pergunta é, o que é que vai falar mais alto? É a questão da crença, né, religiosa, ou uma vida que está ali para ser, vamos dizer assim, entrar em providência, intervenção ali. Então, essa juíza, ela faz algo diferente nesse momento. O que ela faz? Ela, além de ouvir todas as pessoas que estavam ali na corte, ela quis ouvir o adolescente. O que ele queria de fato? Ele queria fazer esse procedimento ou não queria esse procedimento? Por que ele queria ou não queria fazer aquilo? E a partir desse encontro, essa juíza, até inclusive ela canta, ele tinha um violão no hospital, né, que ele tocava, tinha poucos dias que ele estava aprendendo, e ali em uma das conversas com ele, ela canta, a juíza canta. E até a enfermeira, ela estava a favor que ele fizesse esse procedimento do sangue, transfusão de sangue. Então é uma situação, né, a gente fica sem saber para que lado. Então, se você é uma pessoa religiosa, você vai realmente tender a esse lado. Se caso você não talvez você vá fazer esse direcionamento. Então é uma coisa que precisa, né, analisar, são casos, e a partir dessa situação, o que acontece? O que acontece a partir dessa situação? Ela, na verdade, né? O que acontece de fato depois? Existe todo um desenrolar desse conhecer, né, dessa juíza em relação a esse paciente. Então essa juíza, ela queria saber de fato o quanto esse paciente ele estava sendo influenciado pelos pais, pela religião, ou se de fato é do desejo dele. Então esse filme ele traz também, como eu falei, a posição de juíza. A posição de juíza e a gente faz uma relação com Deus, né? Ela entra como esse posicionamento.
E aí eu fico me questionando até que ponto é certo ou errado o que ela decide ali. Né, tem a questão dos bebês, né, que nascem juntos, aonde é preciso escolher fazer a cirurgia e um deles morrer. E essa questão do menino, que ele, pelo fato da doença, ele tem leucemia e ele precisa fazer transfusão de sangue. E aí no momento que ela decide, né, muda uma história, muda um destino. Então, se a gente for fazer uma analogia, quem é que tem esse poder? Deus. Então ela na parte na visão de homens, né, na questão, né, da lei dos homens, é ela que vai responder. Então tinha uma parcela de pessoas que eram a favor, tinha uma parcela de pessoas que não era a favor. Tanto é que depois de alguns julgamentos, ela nem podia sair normal, né, vamos dizer assim, pela frente, pela questão do julgamento das outras pessoas. Ela não poderia agradar todo mundo. E aí eu trago para a nossa vida que vai ter situações que a gente não vai poder agradar todo mundo. Vai ter situações, né, que a gente precisa tomar decisões. Às vezes até decisões até bem difíceis, bem desafiadoras. Então realmente é algo que suscita, mexe com a gente. Né? O Maçã chegou, eu vou estar chamando ele para participar da live. E aí você vai compartilhando essa live, vai curtindo. Olá, Maçã. Beleza, Whindersson? Como é que tá, meu irmão? Quero dar boas-vindas para você, né? É uma satisfação ter a sua presença aqui, com certeza. E com certeza essa noite de muitos aprendizados, de muitas realmente reflexões. Esse filme ele traz muitas reflexões e esse pensamento, né, mais cômodo, né? Esse filme é justamente para você sair um pouco dessa comodidade, né? Desse pensamento Verdade. Comum ou mais rápido, né? De se fazer. Liberdade. Então, eu vou passar a fala para você, né, para você se apresentar. Eu quero, né, enfatizar a minha gratidão, né, por você estar fazendo parte, né, desse quadro de hoje, e que você possa, né, a gente possa ter realmente uma live realmente de aprendizados, e que as pessoas, né, participem, né, contribuam, e que dê a visão de vocês nesse filme, que é tão questionável, né? Assim, questionar no sentido... as opiniões são diferentes, né? Pode realmente não ter uma coisa unânime aqui. Cada uma camada, um grupo vai diferir. Então, isso que é bacana a gente trazer aqui. Então, Maçã, seja bem-vindo. A fala é sua aí. Se apresente para esse povo aí, que ainda não te conhece. Valeu, Whindersson, como sempre, te agradeço mesmo do fundo do coração, porque essas oportunidades são únicas, né? Então, aqui é Maçã, fotógrafo, né? Tá fazendo um fiozinho gostoso, aí eu tô todo encapuzado, né? Hoje a gente vai tocar nesse assunto, né, o filme é Um Ato de Esperança. Eu estou com ele aqui na minha tela, Um Ato de Esperança. É um filme da BBC de Londres, e um filme que ele tem um pano de fundo, vou falar assim, chama um pouco a atenção da religião lá, dos Testemunhos de Jeová e tudo mais. A questão do sangue e tal. É o que vai provocar aí quem assiste, né?
mas é uma coisa mesmo, chama a atenção para a liberdade que precisamos ter quando tomamos decisão. Aquela decisão que eu tomo e ainda fico sofrendo por causa daquela decisão, não foi uma decisão acertada. Pelo menos eu estou dando o meu ponto de vista, né? Então, esse ato de esperança reflete um pouco nisso. O filme fala um pouco, eu percebo também que fala um pouco de uma questão conjugal, né? A juíza e o professor da universidade, eles estão trabalhando e não estão tendo namoro. Eles não estão, eles se separaram, por assim dizer, né? E aí tem uma questão, porque o marido está aí querendo namorar, querendo sair com ela, chama para ali, para cá e tal, e ela, quer dizer, cada trabalho que ela pega consome ela por inteiro, né? E ela, como uma juíza, ela tem a função de dar o veredito. E esse veredito nem sempre é acertada para aquela pessoa, porque aquela pessoa quer o melhor para ela, né? Mas aí, ó, o filme mexe mesmo na ferida, toca em questões morais e éticas, toca na questão de decidir, né? Quem é que decide realmente as coisas? É um jovem, não é isso? Ele, aos 17 anos e alguma coisa, poucos meses para completar, poucos dias, né? Para completar a maioridade. E o dilema da juíza decide se o hospital aplica, né, faz a transfusão de sangue para aquele jovem, uma vez que aquele jovem é filho e ele também é um testemunho de Jeová, então eles, segundo eles, não se pode tomar sangue, tal, e aí tem todo o grupo, né, da própria religião, vai lá, dá um suporte, tem advogados que defendem e tudo mais, e a juíza se colocando ali como a decisão que ela tem que tomar para favorecer, para ser certa, pelo menos é o que eu entendo, né? Então o filme tem essa nuance, se passa também no outono, né? Um período frio, muito embora na Europa é sempre frio, mas se passa no outono. Por que outono, Sam? Porque você nota as árvores, as folhagens das árvores, né? O filme tem uma fotografia fria, justamente porque é num lugar que tem pouco sol estourado, não tem, as fotos não são com luzes estouradas no rosto e tal. Então, é um período mesmo de outono, uma fotografia fria, e os movimentos de câmeras também bem sutis. Eu gostei dos movimentos de câmeras, o roteiro, o diálogo deles é suave, porém tem algumas palavras assim que a gente se perde um pouco, porque são um diálogo de um professor de universidade com uma juíza, gente. Então são pessoas né, de cultas, intelecto, de intelecto aí sim. Aí eu, por enquanto, finalizo aqui dizendo isso, que um ponto que eu quero mostrar, se você me permitir, no início do filme, deixa eu ver se eu toco aqui. Sim. Ó. É amanhã. Tá vendo aí? Tá ouvindo? O julgamento dos gêmeos siameses, o maldito asterisco de Westminster está me pressionando. Sim. Ele aqui já faz o questionamento deles dois. Quer jogar uma partida de tênis no sábado de manhã? Tá convidando. Esquece. Aí é logo no início. Já começa o conflito aí, porque ela atolada lá para as calças. O coração do Michael é normal e consegue sustentar a ambos. O cérebro de Luke. Vou dar uma paradinha aqui pra gente bater um papo. Olha, ele vai dormir, ó, tá vendo? Uhum. Uma parada. Então, o que a gente nota ali, logo no início, é isso, que tem um problema no casal aí. O filme já começa estampando isso aí, né? Tem um problema neles ali. Ele faz mais questionamentos, que eles não estão saindo, que eles não namoram, que eles não se beijam, tal. E ela, você vê que ela fica preparando o que ela vai dizer lá no tribunal. Ela está escrevendo, vamos por assim dizer, a tese dela, né? A justificativa do veredito dela, né? E aí eu dou essa pausa aqui para a gente interagir e
Claro. Uhum. Eu estou me produzindo aqui, você está vendo, né? Estou querendo contribuir da melhor forma para que todos que estão aí, eu ainda não estou vendo, mas quem chegar ou quem assistir... Uma noção melhor, né? Né, ter uma contribuição melhor, porque quando você me chamou para a gente fazer essa parceria, eu disse, eu tenho que dar o melhor de mim, eu tenho que... E espero que a galera que está assistindo aí possa dar um joia e dizer se está gostando. Então não foi à toa que eu chamei você, porque eu, né? Assim, falar, né, desse relacionamento aí, você falou da questão do outono, do frio, eu acho que o filme ele quis trazer um pouco essa coisa talvez essa frieza, entre aspas, né, ou essa dureza dessa juíza de um certo modo também, né? Isso traz um clima, né? Traz um clima, né, nesse sentido. Então, eu acho que nesse sentido também. Então, logo de cara mostra, né, como você mostrou, a questão do casamento, como está o casamento, né? E você vê, né, na cena que ele traz, né, vamos sair, vamos fazer, e ela, né, poucas palavras, não responde, não reage. O que a gente pode pensar, né? Que ela não está afim, enfim. E aí depois ele traz esse ponto de poder buscar forma e ele verbalizar a insatisfação dele. Né, de compartilhar. Ele está lutando, Ele está lutando para salvar o casamento, né? Mas ela, né, aí vem a questão da dureza, da racionalidade e da inflexibilidade, da rigidez da posição dela. Né? E aí fica uma questão, né, que ele chega até um ponto de querer sair na verdade, não é sair de casa. Na verdade, ele é muito sincero. Eu não sei até que ponto isso foi verdade, tá? Mas que o filme não mostra, só dá uma sutileza, dá indicativo que ele quer ter um caso por causa dessa situação, né? Ele fala... Ele realmente tem uma colega de trabalho, né, lá da professora lá de matemática, né, de exatas, né, e tal. Mas ele, pelo menos no filme ali, ele ainda não teve esse caso com essa colega. Mas aí ele já está por aqui, vamos dizer assim, porque o filme mostra que eles estão há 1 ano sem nada, né? Homem sem ter relação, né? É difícil. Então, aí ele disse, eu quero propor uma coisa para você. Quero ter um caso. Realmente choca. Né? Eu assisti com minha esposa, ela disse, quê? Tal, como é que pode? Tal. E ela mesmo assim, na cara dura, a própria mulher lá dele, a juíza disse, na cara dura você me fala assim, sem nenhum tal. E ele disse, eu estou precisando. Né? Aí, ela disse assim, se acontecer isso, vamos se separar. Olha que coisa. Ela é uma juíza, decide a vida de muitas pessoas, mas não está conseguindo olhar para o dela, a vida dela, e resolver a vida dela. Esse é um dilema, né? Assim, eu tô questionando isso é a minha visão, tá? Ele fala isso, ele acaba saindo de casa, né? E fica subentendido, porque não mostra ele de fato com a mulher. Então, eu posso pensar que ele também pode ter provocado, ou de uma forma de provocação para ela reagir. Entendeu? Então, eu fico na dúvida se de fato ele teve o caso. Sim, eu não tinha pensado. Isso, verdade. Não tinha pensado nisso. Então, porque ele voltou, né? Eu vou até contar, tá aqui dando até spoiler do filme. Mas assim, ele voltou. Então, assim, fica assim, ele queria estar ali e tal, então fica subentendido. Então, a grande questão é realmente ela estar ali na situação e ela não reage, não faz, não, eu quero que você fique, eu quero. Em alguns momentos, ela, nessa saída, ela até pensa em ligar e tal, só que quando ele volta, ela permanece dura, né, fria. Ela não mostra aquela coisa quando ela estava longe dele. Então, assim, esse filme ele vai mexer
você falou de decisão, né? Dessa liberdade de decisão, mas esse filme também traz um pouco essa questão da liberdade ou do ser sincero, de expressar também que, no caso dela, até que ponto, né, a gente pode pensar se de fato ela mata, né? Ele se queixa dela no seguinte, que ele cita, olha, ela disse, eu tô cheia aqui, eu preciso resolver esse caso. Ela disse, sim, mas tem um caso da menina do ano passado, do mês passado, tal. E ele conta que a cada... Mal ela dá o veredito de um caso, chega outro caso, e aí vai consumindo, e ele chega uma hora lá, tem um corte lá do filme que ele entra, e ele diz, olha, acho que é 2 meses, 2 meses não, um ano. Para ela não dá nada, é rápido, não está acontecendo nada, mas para ele está por aqui, ele está aflito, ele quer. E outra, ponto que você falou também foi interessante. Como não mostra ele tendo um caso, é possível que ele tenha só, né, provocado ela mesmo para ver, olha, vamos ver se... E ele está insistindo no casamento. Ele está querendo ela. Ele até diz, eu te amo, eu não vou desistir de você. Né? Vai aí uma lição para os homens e para as mulheres, né, que a gente não bota uma aliança aqui e simplesmente tira. Não, é insistir, não é isso, Wilson? É uma construção, né? É uma história. Então, precisa olhar também essa construção, essa história, né? Que aí entra aqui, a gente está girando em torno de quê? De decisões, né? O filme está... Então, essa decisão, né, é justamente isso, decisões. Então você precisa olhar mais de perto, né, escutar, que era uma coisa que ela não estava fazendo no casamento dela, na questão pessoal. E ela escutava todo mundo nos casos que ela ia julgar. E no caso dele, ela não estava escutando. Aí já é uma outra coisa a se fazer aqui. Esse aqui, ó, com licença. Consegue ver aí? Tá vendo aí? Eu consigo, só se eu tirar aqui os comentários. Pronto, melhor. Pronto. Aí é um caso que ela tem para resolver, que são esses irmãos gêmeos, né, siameses e tal, e eles estão presos pelo abdômen. E ela precisa decidir isso aqui, ó. Então, isso consome ela. Então, eu não estou também execrando ela, não. Mas é o fato de que todo o trabalho nosso, até que ponto a gente está se debruçando demais nesse trabalho, como esse trabalho vai resolver minha vida, esse trabalho vai... Mas até que ponto a gente também não está dando atenção a nós mesmos e a nossa casa, e a nossa esposa, no caso se for mulher, ao marido, né? Aqui o filme é da história dessa juíza, né? O pano de fundo é lá a cirurgia, que não é nem uma cirurgia, o rapaz, ele foi diagnosticado com leucemia, e aí ele precisa de uma transfusão, tal. Aí tem um pano de fundo ali, com o viés religioso, do posicionamento lá, da Testemunha de Jeová e tal, aquela coisa. Mas é falando da história dessa mulher aqui, ó. Uma pessoa, que pode ser um homem também, mas uma pessoa que está se deixando levar pelos compromissos seculares, né, da vida, do trabalho, e esquecendo da vida sua, da sua própria vida. E aqui, depois que ela decide, né, porque ela diz assim, um dos dois vai morrer. Mas eles estão vivos, os dois estão vivos. Então, no caso que você der preferência a um, o outro não será um assassinato? Olha a reflexão da juíza. O outro não será um assassinato porque ele está vivo. Então, a gente pode até arrumar pedra nela, mas sentar na cadeira de juíza para dar um veredito, nós mesmos na nossa vida, né, julgar alguém, né, por um ato que a pessoa fez, ou tal, chegar logo e tomar uma decisão, mas sair, não tem jeito, tal. É sério isso. Decidir a vida de alguém é uma coisa importante. Porque nesse caso, Maçã, no caso, o que está em questão aí? Se não faz a cirurgia, os dois morrem. Sim. E se fizer a cirurgia, um dos dois vive. Então, aí vem a questão da lógica, enfim, né? Se melhor um vivo do que dois mortos, né? Aí vem a questão da posição dos pais, né? Os pais, os pais nessa posição, né? Que posição, né? Desses pais nessa situação, né? É verdade. E
essa questão que ela falou, vamos ter que optar por um assassinato. De fato. Né? Porque vai ter que matar um para que o outro sobreviva. Né? Nesse momento aqui, que os pais entram e ela vai fazer o veredito, ela diz uma palavra que me tocou. Eu vou passar aqui. Galera, vocês estão assistindo aí, eu aperto no coraçãozinho, manifesta aí alguma coisa, dá uma palma, ou comenta. Se você não assistiu o filme, assista. Mas se já assistiu, comenta também, tá? Ou sobre o filme que está falando, sua opinião e tal. É muito válido para a gente aqui. Ela fala Se eles continuarem juntos, os 2 bebês morrerão. Ai, é o que você comentou. Caso haja permissão para o hospital separados, o Luke morrerá na hora, enquanto o Michael provavelmente se tornará uma criança normal e saudável. A lógica do mal menor é clara. Uma criança se desenvolvendo é melhor do que 2 mortas. Tá vendo? Mas, se os médicos invadirem o corpo do Luke e romperem sua aorta com a consequência inevitável de sua morte, isso não se constitui um assassinato? Opa, isso. Aqui vem uma propagandazinha, vamos passar essa propaganda. Mas ela diz, depois daí, ela diz uma frase que tocou em mim, que me fez repensar ainda mais na questão de decidir coisas, de julgar coisas. Principalmente ali, ela com uma... Bora, minha filha, tchau. Os pais que amam gêmeos se recusam a permitir tal ato de assassinato premeditado. Olha o que ela diz. Argumentaram no tribunal que se Deus deu a vida, apenas Deus poderá tirá-la. Tem sido difícil, sob a pressão do tempo e do grande interesse público, chegar ao princípio legal adequado. Aí agora, o que ela vai falar? Mas vale a pena declarar o óbvio. O óbvio. Este é um tribunal da lei, não da moral. Ali vai ser decidido a lei e não a moral. Então, por isso que muitos execram juízes pelos vereditos que eles dão. E ela você vê que ela debruça nos livros, ela é profissional 100%, na veia. Então, ela chegou ali, eu tenho que dar uma justificativa, por assim dizer, que seja definitivo. Então, ali não está decidindo a moral da coisa, e sim a lei. Né? Enfim, isso é um ponto importante do filme, que não passou desapercebido para mim. Achei muito interessante. Aí esse casal aqui sai, tristes, né? Porque teve um filho. Eles já estavam com um ano, mais ou menos, já estavam quase um ano. Já tinha nome dele, dos meninos e tal, então tinha todo um amor, um afeto. Um vínculo, né? Um vínculo. Já tinha criado um amor pela criança. Mas precisa ser tomada a decisão, porque eles iam morrer mesmo, então antes de morrer. Então, olha a posição da juíza, olha a posição desses pais também, né? Nessa posição. Não deixa de ser uma decisão deles também. Essa coisa a decisão de aceitar ou não também. Sim. Mas é uma posição difícil, né? Para todo mundo. Então, esse filme ele vai trazer realmente lugar de decisão e lugar de julgamento, né? E aí, como eu falei no início da live, essa juíza, ela, de uma certa forma, se a gente for fazer uma analogia aqui, ela pode estar em posição de Deus também, porque ela está decidindo algumas coisas. Então, fazer essa analogia, não que ela seja Deus, mas ela estava na posição de decidir um destino do menino, né, de leucemia, né, se faz a transfusão de sangue ou não, enfim. Essa posição é um pouco de muita responsabilidade. Não é para qualquer um, né? Eu posso citar aqui Salomão, né? Que Salomão, ele pediu a Deus, ao invés de pedir riqueza, ele pediu sabedoria, né? E com essa sabedoria, ele pôde tomar várias decisões e por isso ficou famoso mundialmente, né? Homens, reis de outros lugares do mundo vieram conhecer quem era esse homem tão sábio. E ele ficou mesmo para a história como um homem muito sábio e tal. Mas o julgamento dele, que entrou para a história, é aquela que ele
pediu para o soldado torar o menino no meio, né? Quem não conhece esse relato, essa história, isso foi verídico, aconteceu. Ele estava diante de duas mães, né, que estavam ali numa luta para ver quem era o filho. E nesse momento e isso eu vejo nessa juíza, ela ouve, assiste o filme, que não assistiu, ela ouve todo mundo e aí vai chegar num raciocínio lógico. É o que ela disse ali. Aqui é a lei, não é a moral. Se for moral, fica complicado, porque cada um vai ter uma moral, cada um vai ter uma ideia, né, de verdade própria. Que é o caso desse casal, que quando começa o julgamento, aí fala um pouquinho só. Se prestar atenção lá, quem assistir vai ver. O pai fala que ele é um recém-convertido, por assim dizer, né? Ele conta que ele tinha uma vida pregressa, e aí ele parou de beber, tal, e se casaram, e papapá. E então, ele não era um religioso, um testemunho de Jeová, desde menino, né? Já o filho dele não, nasceu dentro, então já estava, né? Então, aí foi quando o advogado foi lá e apertou a mente dele, né? E aí, quando você curtiu o mundo, você viveu o mundo, você sabe um pouco das coisas, o seu menino está aí agora, tal, a ponto de morrer, e aí, a vida que se apresenta para ele é nada e tal. Então, mais ou menos isso que o advogado pontuou para ele ali. Mas logo no julgamento ali, o pai relata, não, ele não era dessa religião desde pequeno. Ele já depois de adulto. O filme é a BBC, gente, de Londres. Então, é um filme bem elaborado, né? Não faz apologia a ninguém, nem defende ninguém, mas, como você falou no início aí, está dando os pontos nos is mesmo, né? As decisões, e que cada um tem a sua opinião, mas a juíza tem que decidir. Aí eu volto a Salomão. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos partir no meio. Ele foi pela loucura, vamos dizer assim, né? Para ver o que ia acontecer. Aí, aqui era a mãe de verdade, antes de acontecer o ato, porque se ele deu a ordem para o soldado fazer, o cara ia fazer. É a lei do rei, né? Não vai questionar. Então, ela, de pronto, a mãe verdadeira disse logo, não, leva. É dela, pode levar. Eu estou falando ao meu modo aqui, mas está lá no relato da Bíblia. Foi quando ele descobriu quem era a verdadeira mãe. E a outra nem ficou quieta. Tá entendendo? Que não era, de fato, a mãe verdadeira. Então, é esses altos e baixos que quem trabalha com essa função, né, a juíza lá, só pegava, meu filho. Só problema sério, só dilemas sérios. E esse aí é um dilema muito sério. Então, sim, perdão. Pode falar. E ela está nesse caso aí do menino da transfusão de sangue, e ela está ouvindo o jurado da defesa, enfim, os dois advogados, né? Então, ela está ouvindo tudo. No final disso tudo, ela disse, tenho que ouvir ele, eu tenho que falar com ele. É mais um ponto. Quando a gente está para tomar decisões, não vai logo no óbvio, né? Que é o que a gente comentou no filme passado. Não vai logo. Tem as entrelinhas. Ela precisou disso. Poxa, está se falando de alguém. Né? Mas ali está todo mundo defendendo questões religiosas, dizendo tal, todo mundo certo do que está dizendo, mas o principal não está ali. Quem realmente... Eu preciso ouvir. E aí mostra uma coisa inusitada. É tão inusitado que ninguém esperava disso. Até o próprio... Ela tem um assessor, né? Bem educado, bem prestativo e tal, e ele fica ali e ele percebe. E é uma coisa inusitada. Ela sai do tribunal, dá 20 minutos de tempo e vai até o hospital, gente, para ouvir esse rapaz. Né? Que até então não mostra o rapaz, né? Aí é daí em diante que a gente começa a conhecer o rapaz. Você lembra ali a interação dela com ele? Como foi o bate-papo? Ela foi para trazer um veredito. Eu vim aqui para você me dizer por que você não quer tomar sangue. Simples assim. Mas aí ele, não, é minha decisão, é Jeová, né? É meus pais. E aí começou a dar várias respostas. E aí ela viu que tinha debruçado ali o violão, né? Na verdade,
Na verdade, ela queria saber até que ponto a decisão dela era influenciada pelos pais, né? A decisão dele era influenciada pelos pais. Então, ou até que ponto o desejo dele, de fato, né? Então, percebeu um pouco isso. Ela só ia perceber escutando dele, na verdade. Verdade, verdade. Porque lá era só o ponto de vista dos pais e da religião, né? Representantes lá e tal. Mas não ele em si, que é o principal da questão, né? E ele estava decidido a morrer, né? Aí o filme, ela fala o que acontece se ele recebeu sangue, o que acontece se ele não recebeu sangue, dá os dois pontos e diz assim, decida você. Né? Elas falam os efeitos colaterais, como vai ser, você pode ficar cego, e, enfim, tantas coisas mais. E aí ela disse, bom, já tomei meu veredito, vou sair. Aí ele, não vá não, não vá não, não vá não. Fica aí, fica aí. Ele começou a criar uma esperança. Né? Porque ali ele estava já, por assim dizer, desesperançado. Ele, vou morrer, ele vai morrer ali. Então, é fato. Né? Vou atender o pedido do meu pai, vou fazer um ato de obediência a Deus, né? E tal, mas vou morrer, é fato. Né? E aí, ele, um ato de esperança, eu não sei, talvez seja isso. Ela chega e dá ali para ele uma perspectiva. Ela fala para ele alguma coisa. Mas só que ele tem que tomar a decisão. Foi quando ela pegou o violão, pegou o violão. Você toca, tal, meu avô. Aí começou a quebrar o protocolo também. Até a mulher lá que faz as anotações ficou assim abismada. Aí ele começou a tocar o violão, gente. Ele está tocando o violão, ele erra uma nota, ela, não, só uma vírgula, ela também é musicista. Ela também é musicista. Ela tem um piano de caudas, certo? Visione é o nome lá, eu pesquisei na internet, viu? 45 mil reais. Na casa dela, ela tem um piano de cauda, daquele, e ela ainda tem um dos advogados que está lá, defendendo a causa, também é amigo dela e participa também. Eles fazem sempre saraus nas rodas, né? Ele cantou e ela toca. Isso. E ela toca tal. E ela, por ela ser musicista, ela disse, não, você errou a nota. Aí corrigiu ele já ficou. Isso já cria nele uma outra perspectiva, já está dando nele uma outra coisa. Né? E ela decide sair, ele fica agoniado, me dê seu telefone e tal. Quer dizer, para um cara que já estava dizendo, estou indo embora, ó, vou morrer, daqui a pouco ele começa, né, se apresentar para ele uma perspectiva, uma coisa a mais, tal. Ela sai e ele... Só que nesse julgamento, o que ela decide no tribunal? O que ela decide no tribunal? Adiantar aqui. Aqui tem um conflito deles dois, né? Porque esse é o ponto, acho que é o ponto principal do filme, é falar do casal, o quanto eles estão se sobrecarregando de deveres seculares e esquecendo de viver a vida deles dois, a vida do casal. Né? Aí, agora, Maçã, eu só queria, antes de você mostrar, pode ver direitinho? Posso adiantar? Sim, tô. Assim, uma coisa que você mesmo falou aí, o que ela fez? Ela mostrou para ele, para o paciente, ó, se você escolher isso, vai acontecer isso como consequência. Se você escolher esse outro lado, vai ser isso de consequência. Então, trazendo para a nossa vida, qualquer decisão que a gente for tomar na vida, a gente precisa ter essa perspectiva dos dois caminhos, ou dos caminhos que, se a gente for tomar, saber as consequências de cada caminho que a gente vai tomar, para poder, de fato, tomar a melhor decisão. Né? Aí vai ter pessoas que tomam a decisão de forma impulsiva, né? Tem outras que, enfim, não pensam nessas consequências, enfim. Então, isso trazendo para a nossa vida, né? A sabedoria de poder
questionar, ver esses direcionamentos e as consequências e ter a melhor escolha, a melhor decisão, né? Eu acho que Você falou na palavra, a palavra-chave, sabedoria, né? Porque a gente busca conhecimento das coisas, mas a sabedoria é o que faz a gente decidir as coisas, né? E ela precisou ir lá. Você tem que ir lá, e foi lá, e trocou essa ideia com ele e tal. Quando ela volta para o tribunal, ela volta já com o veredito. Ela disse, pessoal, vamos dar um recesso aqui de algumas horas e tal. E ela, olha, alguém dando um coraçãozinho aí. Quem que tá aí, Whindersson? Veja aí. Dá um abraço aí para quem que eu tô sem óculos aqui. Vê quem tá aí. Alguém tá dando um coraçãozinho, obrigado. Rubens de Jesus, ó. Rubens de Jesus. Ó, pastor Rubens. Chegando. Luz, né, Marta e mais pessoas aí. Marta, será que é minha irmã? Franca? Não. Não existe só uma Marta, não, Sam. Peraí. Olha quem tá dando coraçãozinho. Olha, obrigado, gente. Isso aqui é dar vida pra gente, né? Isso aqui dá vida pra gente. Estamos nos esforçando aqui, eu e o Whindersson, nessa parceria interessante, maravilhosa, para compilar, né, os filmes, falar um pouco dos filmes. Claro que tem a licença poética. Eu estou falando como um fotógrafo, né? E o Whindersson como coach, né? E como psicólogo. Então, mas é tudo as nossas opiniões, não é isso, Whindersson? Sim. Nossas... A gente não é o dono da verdade. Então, por isso que a gente incentiva que você que está assistindo também contribua, coloque a sua visão também, porque é assim que a gente vai construindo um conhecimento maior aqui, né? Que eu aprendo muito, né? Eu aprendo muito com Maçã, com as pessoas que comentam, eu estou sempre aprendendo. Um aprendiz eterno. É o aprendizado, né? Veja só, curioso, a primeira vez que eu assisti o filme, o tema não me dizia muita coisa, mas, bom, esperança, vou lá, e comecei a assistir. E aí, quando começou o filme, eu disse, esse filme é gospel, esse filme é evangélico, esse filme vai defender uma religião, é uma apologia a uma religião e tal. Depois eu percebi, ao meu ponto de vista, eu disse, Sam, calma. Você precisa assistir o filme, você precisa ouvir a versão desse autor desse filme. Você precisa ver as entrelinhas, porque se eu quiser só ouvir o que é favorável a mim, né? Vamos falar um pouco de política rapidinho. Se eu sou, vamos dizer que eu sou Bolsonaro, ou eu sou PT, e eu só ouço o PT e não ouço o Bolsonaro, eu tenho que ouvir todo mundo, porque na hora que eu tomar a minha decisão lá de votar, não vai ser 100%, porque nenhum dos dois, quem vier, não vai salvar o Brasil, por assim dizer. Eles vão começar, ou algum vai dar continuidade, mas a vida segue, gente, né? O problema também é a questão de aquelas pessoas que se polarizam, né? Tomam partido de um lado e partido do outro, se enfrentam na rua e querem se matar, se gladiar. Para com isso. Isso é estupidez, isso é ignorância. Porque eles dois estão lá. Terminou a eleição, eles seguem a vida deles. E aí? Por que eu tenho que pegar a dor? Que você que está assistindo também siga a sua vida, né? Se mantenha... Isso, né? Então, assim, eu mesmo me policiei na hora, Sam, assista esse filme. Porque logo no início eu disse, não, sabe, eu estou sempre a cara limpa aqui dizendo que isso acontece com todos nós. Somos, às vezes, sim, preconceituosos. Poxa, aquele filme ali, pô, tem um terreiro de candomblé, eu não vou assistir. Pô, né? Uma coisa é você, sei lá, defender aquilo. E outra coisa é você assistir para você ter um ponto de vista sobre aquilo. Então foi assim que aconteceu. E assisti 5 vezes. 6, que eu assisti hoje de novo. Na verdade, só complementando, viu, Maçã? É um olhar como se você estivesse olhando pela primeira vez. Quando você olha uma coisa pela primeira vez, né, você, pelo menos, você não tem uma pré, né, um pré com. Você pode, assim, a princípio você pode ter um conceito, um preconceito, mas, vamos dizer, tira esse preconceito inicial, assista como se fosse a primeira vez, como tivesse referência, aberto, né, para ver o que for para ver, ou para, enfim. Acho que essa posição também é bem interessante, né? Como se fosse a primeira vez. Ó, aqui, a cena do piano, olha, é anúncio de novo. Tchau. Deixa eu tirar, cortar aqui. Pulei.
é uma juíza, mas ela é musicista, esse também é advogado, e ele até se queixa dela que ele está querendo largar o ofício e migrar para... Com filhos, todos do trabalho, eles pagam impostos. Mark, vamos começar. Fazioli, Fazioli. É a maldita luta de classes, Fiona. É um absurdo. Estou quase desistindo. Fiona May, o nome da advogada, ou da juíza. Fiona May. E essa parceria dos dois, ela só toca. Lá pro fim do filme, é que acontece algo que ela canta também, né? Ela, 4 horas da manhã acordada, não consegue dormir porque eles se separaram, né? Não digam nada. Aí o posicionamento do casal, né? É que na verdade é aquela. Sim, desculpa você falando. É o posicionamento Na do casal. verdade, essa fase, né? Pode mostrar aí, Márcio. Pode mostrar. Sim. Bota o áudio. Isso é antes de começar o tribunal lá, a corte e tal. Toda a cena aqui, veja que eles pegaram uma cena de cima, né? Uhum. Aqui é os pais, né? Do menino. Ela aí preocupada com ele, liga, ó. Preocupada com ele e tal. Porque a cena que viu separada é porque ele já tinha saído de casa e ela. Esses momentos, né? Ela pega o telefone para mandar uma mensagem, ou então para ligar, e ela sempre aborta a ação. Né? E está nesse processo aí que ela vai entrar para julgar um caso importante, né? Que é esse que é o caso do garoto da leucemia, né? 17 anos. da leucemia. Aí tem o posicionamento deles, né? Sim. Sim. Ela vai falar. Estamos aqui em regime de extrema urgência. Devido à morte, o tempo é essencial. Por favor, tenham isso em mente. Sejam breves e diretos, Sr. Benning. Eu, de fato, serei breve, meritíssimo. Olha ele aqui, ó. O requerente do caso é o Hospital Edith Francis de Wandsworth, que busca a permissão dessa corte para tratar um adolescente, Adam. Ele tem 17 anos e 9 meses, sentiu dores no estômago na escola. Eu li os arquivos, Sr. Benning. Tá vendo? Meritíssima, acredito que todos concordam que Adam tem leucemia. O hospital quer tratá-lo com 4 medicamentos, uma terapia universalmente reconhecida, como posso mostrar. Não é preciso. Obrigado, meritíssima. 2 desses medicamentos têm um efeito colateral de atacar a medula óssea, comprometendo o sistema imunológico. Por isso, a transfusão é comum durante o tratamento. Contudo, os pais do menino são testemunhas de Jeová e é contrário à sua fé aceitar a transfusão em seu sistema. Fora isso, Adam e seus pais aceitam qualquer tratamento que o hospital possa oferecer. Gostaria de chamar o consultor hematologista. Muito bem. O profissional do médico, do hospital. Pode nos atualizar sobre as condições do Não Adam? são bons, ele está fraco e, como eu esperava, começando a mostrar os primeiros sinais de falta de ar. Sua contagem de hemoglobina está em queda. O normal é 12,5, esta manhã estava em 4,5. E a contagem de células brancas? Elas devem estar entre 5 e 9, estavam em 1,7. Como as Lembre de plaquetas sua função. são necessárias para a coagulação, meritíssima, o normal é 250. Pontuando, anotando tudo, Tá? né? De 34, um adolescente saudável produz 500 milhões de células sanguíneas por dia. Adam não está produzindo sangue algum, E se pudesse fazer transfusão nesse paciente? então ele teria alguma chance. Você discutiu com Adam sobre o que acontecerá se não fizer transfusão? Eu copiei dos detalhes, ele sabe que pode morrer. Que conhecimento ele tem do modo como pode morrer? Nenhum. Então, talvez possa nos contar. Me permita dar essa pausa aí. Ele aí, o advogado, ele faz essa pergunta crucial. O jovem lá está sabendo como é que vai ser a morte dele? Né? Uhum. Aí o especialista vai contar para todo mundo aí, porque ele não contou lá. Que é o princípio, né, Maçã, que a gente falou. A gente precisa saber das duas vertentes, né, do que acontece para poder decidir melhor.
Então ele questiona isso, né? O jovem porque sabe. Ele é a vítima de tudo. A questão é ele, né? A questão aí é ele. E aí esse especialista vai dizer exatamente como é que será a morte dele. Olha lá. Será muito doloroso para todos, incluindo a equipe médica. Eles simplesmente não entendem por que devem arriscar perder seu paciente. Ele lutará para respirar e já está perdendo. Será assustador como um afogamento? Antes pode haver hemorragia, talvez os rins falhem. Alguns pacientes perdem a visão, ele pode ter um derrame. Varia a cada paciente, mas o certo é que será uma morte horrível. O senhor concorda, professor, que a liberdade de escolha no tratamento médico é um direito humano fundamental? Para adultos, sim, eu concordo. Adam está perto de se tornar adulto. Se ele fizesse 18 anos amanhã de manhã, não seria legalmente adulto esta tarde. Acho que podemos concordar que Adam é praticamente adulto. E não é verdade que ele expressou sua visão de modo inteligente? A visão dele é dos pais. Sua objeção à transfusão são doutrinas de um culto religioso para o qual ele deve se tornar um mártir. Isso é interessante. Ele pontua, né, que essa é a decisão, no caso da pessoa lá, que é dessa religião e tal, e que, ao tomar essa decisão, ele se torna um mártir, né? Ele, poxa, fiz uma coisa, claro, agradou a Deus, tudo mais, mas se torna um mártir. Mas a questão é mais além disso, está mais profundamente. Essa advogada, que é a do casal, né? Indicada pela própria... Enfim, está defendendo ele. Mas ela também, eu achei interessante isso, ela também provoca ele. Olha a provocação que ela faz com o especialista. O senhor fez juramento. Presumo que seja cristão? Sou anglicano. A igreja anglicana é um culto. Está ciente de que a Organização Mundial de Saúde estima que 20% dos novos casos de AIDS são causados por transfusão de sangue? E transfusão traz outros perigos. Hepatite, doença de Lyme, malária, sífilis, doença de Chagas, doença do enxerto contra o hospedeiro, doenças pulmonares por transfusão, variante da CJD. Muito raro, nunca sob minha supervisão. Se adicionarmos todos os riscos, não diria que é suficiente para uma pessoa racional duvidar? Os produtos sanguíneos que usamos são testados com altíssimo rigor. Mas não seria irracional, certamente, dado o potencial de erro e infecção, que o paciente insista que seu consentimento tenha valor? Está sendo dramática. Se não me for permitido fazer a transfusão desse garoto, podemos perdê-lo. Testemunhas de Jeová costumam ser tratadas hoje com o que se chama cirurgia sem sangue. Não estamos falando de cirurgia aqui. Esse garoto precisa de sangue, porque seu tratamento impede que eu faça por si. É simples assim. Obrigada, professor. Obrigada pela atenção, professor Carter. Faremos um recesso. 20 minutos. Todos de... Ela dá uma parada para poder botar o assunto, né, para tomar a decisão. Ela está procurando ali qual será o veredito, né? Ela ainda não encontrou. Mas percebe que sempre tem um close nela e ela está olhando para um e para outro, e ela está prestando atenção para que ela seja assertiva na hora dela tomar a decisão dela. E isso é interessante. Aí sim, tem lá uma discussão, o posicionamento da religião, o posicionamento da medicina, o médico dizendo e tal, e outra, ele diz, isso não é uma cirurgia. Né? Ele precisa fazer um tratamento e, junto ao medicamento que ele toma, ele precisa tomar sangue para poder ter uma resposta melhor, né? Uma resposta melhor. Tem gente botando coraçãozinho aí. Quem chegou mais gente aí? Tem alguém fazendo alguma pergunta? O grande Jair também está assistindo a nossa live aí. Jair. Oi, Jair. Beleza, meu querido? Obrigado, Jair. Jair está ativo aí, viu? Cajazeiras está movimentando. Live, beleza. Então, é interessante. Quando se fala sobre a questão de uma religião, um posicionamento de religião, muitas pessoas muda, desiste de assistir o filme, mas é importante a gente ir até o fim e ver o desfecho disso. É a história dessa juíza, que ela está enfrentando um dilema em casa, agora está separada do marido, e eles estão há um ano, mais ou menos aí, sem se envolver, sem namorar, sem transar, sem nada. Né? E aí como é que o cara fica? Né? É problema. Aí a gente, homem, sabe mais ou menos
O homem fica subindo pelas paredes. Aí é o grande ponto, né? Aí vou enfatizar de novo. Ela, numa situação como essa, em casos, né, desafiadores, ela está nessa posição de escuta, de ser minuciosa, de ver os detalhes. Mas ela, para o casamento, para a vida pessoal, ela não tem a mesma atitude, a mesma minúcia, o mesmo escutar. Né? Talvez é um ponto de reflexão aí Sim, para esse filme também seja isso. E aí você pensar também, aí já jogo para quem está assistindo, né? O quanto você tem se dedicado à sua vida profissional, né? Será que a sua atitude sendo profissional tem sido, quando digo a mesma no sentido, na mesma dedicação, na mesmo empenho na sua vida pessoal, né? Com a mesma escuta, com a mesma disponibilidade, né? E talvez eu possa usar a palavra prioridade. O que você está priorizando, talvez mais, você está conseguindo administrar bem isso, né? Porque se eu dou mais atenção a uma parte da minha vida, já entra a parte do coach, tá? A outra vai ficar descompensada, né? Vai estar um desequilíbrio. E para a gente ficar bem, né, na nossa vida, a gente precisa pelo menos buscar esse equilíbrio em todas as áreas na nossa vida, para que não fique só uma, né? Isso, como está falando dela e tal, às vezes a gente pode até arrumar pedra nela por conta disso, ou arrumar pedra no marido, porque está querendo ter um caso lá fora e tal, para poder justificar, você não estou tendo uma mulher em casa, vou procurar uma mulher na rua e tal, né? Mas aí o filme também diz isso, que até que ponto nós estamos realmente sem ver isso, né? Sem ver isso que está acontecendo à nossa volta. Ou seja, eu estou ajudando muita gente, mas não estou conseguindo resolver o meu problema em casa. É de grande importância esse ponto de vista aí. Ela é uma mulher séria, uma mulher muito respeitada, o filme mostra, ela é uma juíza, gente. Então, onde ela chega, todo mundo tem toda uma reverência, tem todo um respeito em cima dela. E ali o que ela disser é lei, está decidida ali, acabou. Mas em casa, entende? Então eu vim lá do podcast, e uma coisa que eu aprendi lá foi isso. Eu estava ouvindo os convidados, e eles desabafando, eles falando coisa, tal, e eu também interagindo lá e tal. E esse podcast, ele me deu esse horizonte, ele me ajudou a entender. Esse filme contribui ainda mais para isso. Então, assistir esse filme sob essa ótica de que, poxa, eu posso estar cometendo algo que não estou percebendo que estou cometendo, né? Porque eu acho que é isso que estava acontecendo com ela. Ela não estava percebendo a grandiosidade da coisa. Ela se ofendeu quando ela disse, eu quero ter um caso. Sim, e agora? É assim que se resolve? Mas ele estava um tempão, eu acho que 1 ano mais ou menos. Assiste lá o filme, vocês lá e vê. Sem transar. Um homem sem sexo, ele pira. Isso é sério. Então, um recado para as mulheres: não fica muito tempo sem dar um carinho, sem chegar junto lá no maridão. O cara fica. Entendeu? E outros nem se dá esse luxo, vai logo e já resolve lá fora. Né? Mas se tem um marido íntegro, se tem um marido fiel, e aí? Eu achei assim, apesar do que ele falou, que esse marido falou, não é o correto, mas eu vi uma sinceridade dele. Né? Uma sinceridade, não que ele não fez a coisa, ele falou assim, pô, ele expressou, né? Eu sei que é uma coisa difícil, mas ele expressou ali, ele foi muito sincero. Sim. Ele falou que ele não queria, não é que ele queria de fato desfazer o casamento. Ele queria se ele não que fosse sincero, realmente... se ele não fosse sincero, ele não falava para ela. Ele ia lá e fazia o negócio. Ele fazia. Exatamente. E esse... Perdão, desculpa. Não, esse filme ele suscita isso, né? O que é certo, o que é errado, né? Aí mostra, né, ele sendo sincero, né? Aí ela na posição talvez de dureza, de frieza, né? Aí você pode começar a questionar o que é certo, o que é errado, né? É a questão, o ser feliz, né? Tem uma frase que eu falo que que eu falo não, né? São duas sentenças que elas baseado em racionalidade, né?
por exemplo, essa coisa do casamento aí, né? Ou ter razão ou ser feliz, né? A gente pode ter essa racionalidade, né? Situações, né? Você quer ter razão numa briga ou você quer ser feliz ali, né? Então traz um pouco. Eu aprendi também, e até ouvindo uma psicóloga falando um pouco sobre isso, né? Que a gente casa, né? Aí, por mais tempo que esteja ali no convívio, mas daí em diante a coisa é a vera. Então a gente vai ver aquele filme O Gênio Indomável, conta, né, que o psicanalista, resenhando para o cara jovem lá, que era um gênio na matemática e tal, você não tem a vivência, da experiência da vida, né? E ele lembrando de coisas peculiares da esposa, que sentia até saudade do pão que a esposa dava e tal, aquelas coisas todas. E a gente casou, aí começa a ter um vai ver o outro no literal e na sua intimidade. Então eles são cúmplices. Então aí a mulher vai saber muitos erros dele, das fraquezas dele. Lá fora ele é pá, mas dentro de casa ele se mostra fraco, ele tem um desvio de personalidade e vice-versa, né? Aí eles vão se conhecendo. Nesse momento aí, é a hora de se separar nesse conflito? Não, o filme aí está mostrando. Eles tiveram um conflito, mas não se separaram. Né? Não se separaram. Né? Então, eles tiveram lá umas discussões, ele foi né? Saiu, ficou um tempo fora, ela ficou lá. Aí ela começou a ficar preocupada por conta dele. Acho que foi criando nela também o sentimento da perda do marido, né? Porque ela ficou ansiosa, ficava agoniada para saber onde ele estava e tal. E isso aí é o nosso cotidiano. Então, um filme grandioso, um filme valioso, um filme que mostra realmente o posicionamento que devemos ter diante da vida, né? Das decisões que tomamos e tudo mais. E eu gostei, recomendo esse filme, viu? Um ato de esperança, recomendo. É um filme da BBC, então não é um filme qualquer. No caso, você quer mostrar alguma parte a mais? Eu queria fazer uma resenha, uma ressalva aqui. E aí você traz a parte que você quer que seja mais importante, e aí quando a gente voltar, a gente vai falar, né, sobre essa parte, e a gente faz o caminhando, né, o desfecho da coisa, né, trazendo os aprendizados geral. Viu? Ele aqui, ó, é o momento em que ele fala ela fala para ele de fazer transfusão, o que pensaria? Que a meritíssima estaria sendo muito intrometida. Aqui ela dá uma opinião para ele. Aqui. Conversando, né? Escolhemos viver na verdade de Deus, e Ele nos disse para não misturarmos nosso sangue. Ele está dando uma É uma explicação. regra simples pela qual vivemos. Não estamos impondo isso a mais ninguém. Só queremos viver nossas vidas na verdade como a entendemos. Como sabemos. Isso aí é muito forte e é sério. Ao meu ponto de vista, ele está falando em plural. Nós. A gente. Nós. Tal. Né? E ele tem que falar ele. Eu. Aí, mais na frente, assista o filme, gente. Mais na frente, ele começa a dizer eu. Né? Ele começa a dizer eu. A decisão é sua, cara. Certo? E procure tomar essa decisão e ter paz em cima daquela decisão. Não toma uma decisão e fica carregando uma corrente, não. Porque não é saudável. Não foi uma decisão. Você não se libertou daquilo. Né? O filme, muito importante, muito valioso. E aí, essa fala dele aí é antes dele realmente tomar a decisão. Aí parece que ele está certo, né? Do que ele entende, né? É porque, assim, apesar de ele falar no nós, né? Mas o que ele falou passa a ser uma verdade. Porque a gente vai... a gente... Não recorda as palavras exatas, né? Não sei se você recorda exato, mas ele fala mais ou menos assim, que a gente vive de acordo com o que a gente pensa, o que a gente, né? Uma outra palavra dele, mas em resumo
a forma como você está enxergando sua vida é a forma que você vai viver essa vida, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, não deixa de ser uma verdade aí, né? Apesar de Sim. usar o números, né? Aí, mas essa pontuação sua também é importante na questão do eu, né? Que a gente usa muito no processo de coach, por exemplo, né? Do se responsabilizar. Na hora que a gente tem o costume de falar, né? Não, é o você ou as pessoas, né? As pessoas têm não sei o que, você está de frente com um profissional, o coach, o psicólogo, e aí está falando, não, as pessoas têm esse hábito, sim, mas você está aqui, fale de você, fale né, o que você pensa, né? E esse eu, né, que você falou aí. Então, quando se muda desse plural para o eu, realmente esse eu tem a posição de autorresponsabilidade, de se responsabilizar, você assumir de fato isso, né? Então é bem colocado a sua visão aí, né? Ela aqui deixa um recado para ele, que é no decorrer dessa cena aí, tal, e daí em diante a vida dele muda. Que é quando ele toma uma decisão que ele entende que foi a decisão que ele tomou ele, né? Porque lá no tribunal o cara disse, mas o seu filho responde por ele sabe disso, é ele que está dizendo, aí o pai disse, não, nós ensinamos ele. Ele pensa assim, igual a nós, mas, enfim, é como se falou no início, o filme provoca, né? Mexe no ego, mexe na interpretação de cada pessoa que vai assistir, né? Ele vai mudando, né? Ele vai mudando uma hora. Aí tanto é que na posição dele, depois que ele passa pelo processo, né? Ele começa a questionar, né, essa parte, né, da religião, do que ele acreditava, né? Aí para você que está assistindo, você vai assistir o que de fato aconteceu, né, para ele ter se balançar. Assista, né? vai lá. Assista o filme, é muito bom o filme, muito bom. Whitson, minhas considerações essa sobre esse filme, tá? Vou dizer que é sempre um prazer fazer essa interação aqui com você, tá? Da semana tem mais. Quando a gente sair aqui, eu quero falar com você no privado, no Zap, para alinhar aí semana que vem o que vai rolar e tal, viu? Obrigado aí. Eu vou aproveitar que você está falando, né? Já pega os 3 aprendizados que você pegou o mais importante desse filme, né? E aí quando você passar a fala, eu vou falar dos 3. Cara, é isso. Ela observava muita gente lá no tribunal, ela ficava observando todo mundo, mas ela não estava fazendo isso em casa, né? E ela estava se permitindo se sobrecarregar disso, como se isso só fosse a vida dela, se isso fosse sempre a importância dela. Então, eu penso que o primeiro ponto é pontuar as coisas importantes para a gente. Eu preciso saber o que é os graus das importâncias das coisas na minha vida, né? Tem coisas importantíssimas. Primeiro grau está ali, lá na frente, né? Aí vem outras coisas importantes. E sim, saber pontuar as coisas importantes da nossa vida. Eu acho que é isso. Eu acho não, é o que eu tiro aí desse filme, né? Observar e tomar essa decisão. Precisa tomar essa decisão. Acho que é o segundo ponto. Saber tomar essa decisão. E tomar a decisão, você frisou muito bem também, tomar a decisão é contemplar a coisa. Como você falou também na live anterior, de pensar, não dá logo uma resposta de pronto. No óbvio, né? Isso. Não ser tão óbvio assim, né? Nessa decisão que vai tomar, porque essa decisão, você vai ser responsável por essa decisão. Não bota a culpa em ninguém, né? Então, organizar as coisas, né? Então, pontuar quais são as coisas importantes da nossa vida, né? E tomar essa decisão, não ficar deixando os outros tomar. A própria pessoa tomar. Na verdade, se a juíza não propõe isso, iam tomar a decisão pelo jovem. Não ia ser ele que ia tomar a decisão, né?
E lá no fim do filme, ele toma a decisão. Ele toma a decisão. Né? Já sobre uma clareza de entendimento que ele tem agora. Agora ele já é adulto, ele já é um homem, para assim dizer. E tal. Então ele tem uma clareza e ele toma essa decisão. Se mais na frente ele vai, o preço que ele vai pagar, mas ele está tomando a decisão. Então, identificar quais são as coisas importantes, tomar as decisões, e para isso ter cautela nessas decisões. E eu penso que o outro é se permita amar. Se permitir amar, uma coisa tão simples e clichê. Amor, amor, amor. Amor é tudo. A música de Rita Lee, né? Amor e sexo. Aí ela faz uma comparação, sexo é isso, amor é aquilo, tal, tal. Mas nós precisamos de amor e de sexo. Não dá para passar em branco. Tá? Então, amar nesse sentido, de dar atenção para a esposa, faça sexo com sua esposa. Faça sexo com seu marido. Entendeu? Sim. E se amem. Dê um tempo para vocês. Namorem. Namorar e fazer sexo. Não é só namorar, não. Fazer sexo também. Então, é nesse clima descontraído que eu me despeço. Assim, para pegar nesses aprendizados, né? Um dos aprendizados é essa questão da sabedoria, né, no momento de decisão. Que você veja, né, todas as consequências que pode vir a acontecer em cada caminho que você vai tomar. Né? Se você for por caminho A, vai acontecer, né? Ter essa visualização do que pode acontecer. Se for o caminho B, o que pode acontecer? E ver se está de acordo com o seu objetivo, se está de acordo com você, com seus princípios, se está de acordo realmente com o que você acredita. E se realmente... Você vai ser feliz, né? Você vai com a sua decisão, você vai ser feliz, né? E é o que é melhor para você, se é o melhor para você. Né? Então, esse é um aprendizado. O segundo aprendizado é essa questão do... como é que eu posso falar? Da questão do não sobrecarregar ou então ter a visão ou dar muito atenção a uma área só da vida. Porque, né, segundo a visão do coach, são 11 áreas, 11 pilares. Então, se você só dá uma atenção a uma, as outras vão, né, vão carecer de atenção, vai ter um desequilíbrio. A vida também é saúde, a vida também é a vida social, a vida também é talvez a parte de servir, enfim, né? Tem várias áreas, né? A área conjugal, que esse filme traz também, né? Então, que a gente possa ter essa visão de equilíbrio, né? Essa palavra é um pouco... Né? Não existe um equilíbrio nas coisas, mas é como se fosse uma busca, né, de poder dar atenção a todos os pilares, né? Porque assim, a gente eu digo da palavra equilíbrio porque a gente está sempre numa variável, né? A gente está assim, depois... Então, o equilíbrio, não existe um momento, você está sempre numa variável, mas mantendo assim, a sua vida sob o seu comando, né? Controle a gente não tem, mas pelo menos pelo seu comando, em termos de atitude, pensamento, enfim. Esse é o segundo aprendizado. E o terceiro realmente é você poder ter essa coisa da escuta, né? Você poder, de uma certa forma também uma empatia, né? Você escutar, né? Você realmente escutar todas os ângulos, né, da situação, para que você possa, ou as pessoas envolvidas, para que você tenha uma visão mais ampla daquilo que você está vivenciando, ou talvez se isso também remete a uma decisão também. Mas escutar as pessoas, né, o que a pessoa pensa, o que de fato é importante para elas. Então, esses 3 aprendizados, né, que eu tiro desse filme. E eu quero, né, agradecer a Maçã mais uma vez, né? Então, gratidão novamente, né, por
por trazer esse elemento novo nesse formato aí, foi bem bacana. E aí eu passo a fala para você fazer suas considerações finais e o que você quiser falar, né, passar Valeu, a galera. mensagem. Valeu, ó. Hoje é uma quarta-feira, né, o meio da semana. Continue bem, que Deus esteja sempre no seu coração, nos seus lares, e que a família esteja bem. E se houver alguma dificuldade, converse com Deus, tá? Obrigado. Ó, precisando de foto, é comigo, certo? Vai casar, vai fazer um aniversário, quer fazer um ensaio com 10 fotos. Me segue lá, Maçã Fotos no Instagram. Quer fazer um ensaio com 10 fotos, né? Aí combina comigo, a gente faz esse ensaio e tal, entendeu? E, enfim, gestante, quer fazer umas fotos e tal. Essa semana eu tive de novo ali na Pedra do Xangô, parque. Gente, é uma coisa maravilhosa, lindo, para fazer fotos, é um lugar sensacional. Muito em breve eu estou postando fotos minhas lá, que eu já atendi um cliente, muito em breve eu estou postando lá as fotos, viu? Mas é isso. Brigadão, fiquem com Deus. Wilson, obrigado, meu irmão, por essa parceria. E quarta-feira que vem, tamo junto. Participe, façam perguntas. Valeu? Então, gratidão, Maçã. Eu queria só enfatizar que toda quarta-feira a gente está aqui, né, trazendo filmes, para que a gente possa aprender e praticar, né, e a gente se tornar uma pessoa melhor, né, diante da situação dos filmes. É algo lúdico, todo mundo gosta, e trazer para a nossa vida, né, lições e aprendizados. Amanhã, dia de quinta-feira, eu trago assuntos da psicologia, coach integral sistêmico, analista, então, para desenvolver a inteligência emocional. O quanto isso é importante nas nossas relações, para a gente ser bem-sucedido no trabalho, ser bem-sucedido como marido, esposa, né, amigo, tudo isso. Então, dia de quinta-feira para isso. E segunda-feira, encontro de empreendedores, que foi criado através de a mentoria 360 graus, que serve de quê? Para quê? Baseado para o digital, né, você que quer ter uma renda extra, você quer tirar da internet, né, uma forma de rentabilizar. Existem várias formas de rentabilizar na internet, só que você talvez não saiba disso. Então, dia de segunda-feira eu trago assuntos do digital para que você comece a aprender e comece, de fato, a mergulhar nesse caminho aí do digital. Então, a mentoria ela serve para te auxiliar, dar o passo a passo para que você realmente possa começar a ter uma renda extra e, quem sabe, dependendo do seu desejo, seja uma renda principal. E tem muita gente que está tendo uma renda não na internet. Então, possa ser que seja você. Às vezes, mãe, né, que está com filho, não tem um tempo, não pode trabalhar fora, mas precisa cuidar do próprio filho. E aí a flexibilidade de trabalhar em casa pela internet pode ser uma opção. Então fica a dica aí. Maçã, brigadão, né, novamente. E que a gente possa, né, você que está assistindo, compartilhe essa live, curte essa live, para que chegue mais pessoas. Esse vídeo vai ser estourado. E outra coisa, você que não está inscrito no canal, vai lá na bio, né, o Whindersson Moraes Coach, que é o canal do YouTube, clica, se inscreve, curte, né, o outro vídeo já está com bastante visualização, vai chegar mais, vai aumentar mais, e esse também. Então, compartilha mais e mais. Maçã, obrigado, você que está assistindo aí, cada um de vocês, forte abraço, tchau, tchau, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.